A gente... Bom retorno a todas e todos. A gente vai começar agora a sessão de comunicações número 6, né, do segundo encontro do ST Teoria de Cineastas da Socine. Teremos 3 apresentações nessa sessão. A primeira do Márcio Markendorf, a segunda do Lennon Macedo e finalmente do Eduardo Baggio. Então eu vou passar agora imediatamente para o Márcio. Tá ok, Márcio? Tudo contigo, viu? Ok, valeu, obrigado, Bruno. Gostaria de agradecer o convite de participar aqui do simpósio, agradecer especialmente a professora Patrícia, que estabeleceu mais essa ponte, e sem mais delongas, vou para a apresentação do meu trabalho. Alguma coisa que eu tenho pensado ultimamente a respeito de David Lynch. Eu, com um colega, o Daniel Serravalli, nós já lançamos um livro chamado David Lynch, Multiartista. Ele está disponível para download, totalmente gratuito, pela repositório da UFSC, que depois eu posso colocar o link aqui no chat para quem quiser. E eu comecei a pensar em algumas outras interfaces, né? Naquele livro eu falei a respeito de Mulholland Drive, e hoje eu vou falar a respeito de uma outra perspectiva. Então, vamos lá. David Lynch pode ser considerado um multiartista, posto que sua vida criativa é bastante diversificada, desenvolvendo-se no campo das artes visuais, do cinema e da música. No currículo cinematográfico constam 9 longas-metragens, uma série televisiva com 3 temporadas e 17 curtas-metragens. Para alguns críticos, Lynch encontrou seu ocaso como cineasta com a ascensão do cinema digital e o lento deslocamento da película para um tipo de museu imaginário da cultura analógica. Quanto a isso, o diretor norte-americano teria declarado que seu último longa-metragem, Império dos Sonhos, Inland Empire, ironicamente todo produzido em digital, teria encerrado sua carreira no cinema. A despeito da declaração, muito recentemente foi lançada a animação Fire Poser, em seu canal no YouTube, num trabalho colaborativo com o músico Marek Zebrowski. Também vale lembrar do curta-metragem What Did Jack Do?, há pouco disponível na Netflix, e a retomada da terceira temporada da série cult Twin Peaks, ambas de 2017. Reconhecido por sua singular perspectiva audiovisual, inquietante, de vertigem onírica, o norte-americano David Lynch encontra um lugar de destaque nos estudos cinematográficos, sem contar nos espaços de culto da cinefilia. Muitas vezes partindo de típicos dispositivos de gênero, Lynch consegue produzir tensionamentos e rupturas narratológicas a propor processos e produtos complexos, por vezes lidos como ininteligíveis. Os procedimentos de arte empregados são responsáveis por produzir um estilo idiosincrático, simbolizado pelo adjetivo lynchiano, qualificativo que acaba sendo aplicado a outras obras, de algum modo inspiradas no universo do referido diretor multiartista. Por sua vez, a espectatoriedade advinda do posicionamento diante desses objetos audiovisuais precisa negociar constantemente com o dissonante ou incomum, categorias consideradas negativas, se pensadas sobre o lastro da inteligibilidade e muito exploradas artisticamente na modernidade e na filmografia do norte-americano. Nesta apresentação, pretendo pensar sobre os processos criativos de David Lynch, com o intuito de delimitar minimamente sua visão sobre o cinema a partir de 2 objetos principais. O livro Em Águas Profundas, Criatividade e Meditação, publicado por Lynch em 2006, e o documentário David Lynch, The Art Life, de 2016, produzido por John Nguyen, Rick Barnes e Olivia Nierbrand. Penso que os 2 produtos são reversíveis e complementares, permitindo que a voz narrativa em primeira pessoa de Lynch elucide um pouco mais sobre a natureza de seu estilo. Ao acompanhar imagens de David Lynch em seu estúdio de criação nas montanhas de Hollywood, o espectador toma contato com anedotas e confissões que lentamente configuram os anos de formação do multiartista, revelando-se um tipo de Bildungsroman audiovisual. É a partir desse percurso que se adentra uma vida artística
que se inicia na pintura com a condução do mentor Bushnell Keller. Ao descobrir que era possível tornar-se um pintor como profissão, não um prosaico pintor de paredes, mas um artista visual, é por esse caminho que Lynch envereda a sua vida. O leitmotiv em torno do onírico, do insólito, do sinistro, do inconsciente, logo toma um corpo, algo que será transposto para o cinema mais tarde. Em certa medida, por conta dos temas abordados na obra audiovisual, pode-se dizer que Lynch adere a uma visão presente na história do grotesco, nas artes, que remete aos sonhos de pintores, sonho dei pittori, do século XVI, na qual a representação estética se distancia da verdade natural por meio da distorção, do fantasioso, das realidades suspensas, podendo ser lúdica e sinistra concomitantemente. O caráter onírico do grotesco é frequentemente descrito pela crítica como formada pela mistura dos domínios, pelo desordenado e pelo monstruoso, componentes certamente presentes no estilo lynchiano. O interesse por superfícies deformadas levou Lynch a efetuar experimentações artísticas de observação de texturas, com ratos enrolados em plásticos, frutas podres e pássaros mortos. Uma outra pista acerca desse vínculo com os sonhos dos pintores é uma reprodução de um tríptico de Hieronymus Bosch no estúdio de Lynch. Aliás, a única reprodução que a gente encontra nesse estúdio, né? Essa reprodução é O Jardim das Delícias Terrenas, obra de 1504, uma das mais inquietantes e alegóricas da história da arte, além de representativa dos Sonhos dei Pittori. Muito embora grande parte da obra de Lynch seja avaliada como surrealista, o cineasta declara não ser influenciado pelo surrealismo, ainda que admire a obra de artistas como o pintor alemão Max Ernst e o artista plástico belga René Magritte. O artista norte-americano até afirma apreciar a lógica dos sonhos, mas não considera que seja um deles sua maior fonte de ideias. Ao lado da música, a meditação transcendental seria um dos lugares de onde provém grande parte dos seus insights. Não significa, porém, que Lynch refute a expressividade do onírico em sua criação audiovisual, pois muitas vezes apresenta a lógica e lógica do sonho de forma estilizada em suas narrativas, substituindo a função psíquica do sonho por uma autotélica função estética. O interesse em tais realidades inconsistentes remete a uma predileção por, abro aspas, histórias impregnadas de abstração, fecho aspas, algo que o cinema enormemente permitiria por meio da fruição das imagens em tempo e sequência. Aliás, Lynch apenas começou a se interessar por cinema quando o entendeu como um campo de experimentação para o que seria uma pintura sonora em movimento. É nesse momento que iniciam suas relações artesanais com o audiovisual, com o curta-metragem Six Men Getting Sick, de 1967, seguido por The Alphabet, produzido no ano seguinte, e Grandmother, em 1970. Mais tarde, viria seu primeiro longa-metragem, Eraserhead, que levou 5 anos de produção, em meio a grandes hiatos e parcos recursos, sendo lançado em 1977. A fricção entre pintura e cinema, ou a busca de uma pintura em movimento no audiovisual, permitiu Lynch desenvolver um estilo cinematográfico bastante singular, no qual se pensa por meio de imagens, tendo como método fundamental a exploração artesanal e autoral de novos conceitos e representações. É aqui que incluo outro dado fundamental para pensar o estilo lynchiano, a meditação transcendental, OMT. É sabido que David Lynch é adepto desse tipo de meditação, tendo até criado a Fundação David Lynch para a Educação baseada na Consciência e Paz Mundial, a fim de propagar o método em escolas. A relação de Lynch com a AMT acontece antes do seu desenvolvimento como cineasta, quando ainda tinha a pintura como principal ponto de foco. 2 fatores o teriam impulsionado a praticar a meditação transcendental: o controle da raiva e a possibilidade de maior acesso à criatividade.
A relação entre sofrimento e criatividade é tão antiga quanto controversa na história das artes, tendo fundado o imaginário de causa e efeito, no qual, quanto maior a turbulência interior de um sujeito, maior seria a capacidade de criação artística. A pensadora Susan Sontag reflete sobre o tema argumentando que, na consciência ocidental, o artista torna-se um sofredor exemplar e ocupa lugar antes destinado aos santos na sensibilidade cristã. Tal união estabelece que, para atingir a iluminação criativa, o equivalente à beatificação, o artista deveria passar por um calvário, e assim o custo para a extração de tesouros estéticos das minas do interior seria o mergulho na turbulência e na dissonância da psique. David Lynch posiciona-se de forma contrária a esse pensamento. Para o multiartista, cito, a raiva, a depressão e o sofrimento são muito bonitos nos enredos, mas venenosos para o cineasta e o artista. São como torniquetes na criatividade. Se você estiver preso nesse torniquete, vai ser difícil levantar da cama para vivenciar o fluxo de criatividade e ideias. Para criar, é preciso ter clareza. Você tem que ser capaz de pegar as ideias. Fica evidente nessa citação, portanto, uma postura de que o artista precisa ter autoconsciência e controle do processo e dos efeitos do gesto criativo, não se deixando levar por qualquer jorro caótico. O sofrimento é anti-espiritual, antiprodutivo. Sob o ponto de vista da meditação transcendental, David Lynch parte da premissa de que o sofrimento deve ser entendido como uma cortina de fumaça tóxica para a criação. Pode até ser um recurso dramático, mas pode levar o próprio artista a óbito. Por isso, é preciso se afastar da superfície mental povoada de pensamentos turbulentos e migrar para espaços mais profundos da consciência, no qual o ser individual pode conectar-se com o ser cósmico. Em contato com esse ambiente, o artista poderia criar com mais clareza e buscar maior conexão em seus processos criativos, isto é, no microcosmo que é seu projeto criativo. A consciência transcendental conferiria ao indivíduo a percepção de onde os pensamentos fluem, fazendo-o ir além dos próprios pensamentos. Por isso, a MT não tem relação com a perda da consciência, o sono ou o sonho, mas com a condição de alerta mental. Logo, para se produzir o sonho, é preciso ter disposição criativa lúcida. Lynch acredita que, cito, as ideias surgem de maneiras estranhas quando estamos atentos. Disposição que seria resultado da prática da MT. Em certo sentido, pode-se dizer que o cinema lynchiano é organizado por uma intuição expandida, responsável por conferir coesão aos fragmentos. Fortes exemplos disso seriam seus dois filmes mais complexos e intrigantes, permeados de uma realidade onírica que vão se encadeando e tornando-se coesos com auxílio do campo unificado da consciência transcendental, conforme argumenta Lynch. Cidade dos Sonhos, de 2001, foi inicialmente desenhado como piloto de uma série de TV, mas não tendo sido aceito, ficou em stand-by até que foi retomado para se tornar um filme. A premissa organizadora do novo produto audiovisual é bastante simples e acompanha uma mulher amnésica e uma aspirante atriz em busca de pistas sobre um acidente de carro em Mulholland Drive. Apesar da logline aparentemente banal, o enredo produz diversas superposições temporais e montagens narrativas que remete ao tempo e ao espaço de um sonho quitônico ou infernal, ambiente no qual as coisas estão fora do lugar pela força involuntária da consciência estética. Império dos Sonhos, produção de 2006, é um dos filmes mais experimentais e também o mais longo de Lynch, com pouco mais de 3 horas de duração, inteiramente filmado em câmera digital. A princípio, tinha surgido como um projeto de experimentação radical para a internet, com base em um monólogo de 14 páginas feito especialmente para a atriz Laura Dern, até ir se organizando em torno da premissa A Woman in Trouble. O problema anunciado, ou o fio condutor da história,
Trata-se de uma atriz que começa a assumir a personalidade de uma personagem que interpreta, o que a direciona para uma atmosfera surrealista e de pesadelo em Izanabimi. Foi um filme desenvolvido sem roteiro, mediado quase exclusivamente pelo pulso intuitivo do quadro dentro do quadro, de uma pintura em movimento, tendo o dispositivo onírico como veículo criador de símbolos. É curioso como David Lynch descreve o seu método criativo. Para o cineasta, as ideias são como peixes, aos pequenos e os grandes. Os que valeriam a pena serem fisgados estariam em águas profundas, isto é, em camadas verticais do oceano da consciência, e de onde podem vir peixes realmente cinematográficos. A ideia, nesse contexto, seria um pensamento dotado de paixão, um dos motores de Lynch para a criação cinematográfica. Ainda segundo a analogia do cineasta, o desejo por uma ideia é como uma pescaria. Quando se pesca, é preciso ter paciência. Você coloca a isca do anzol que atrai os peixes, ou seja, as ideias. E como a pescaria exige tranquilidade, é a meditação transcendental que permite esse acesso entre homens e peixes. Talvez não seja sem razão que Lynch considere, por isso, Eraserhead seu filme mais espiritual. Aqui estaria o elemento central de uma filosofia sobre o cinema que refuta a objetividade do cinema de gênero e pensa a experiência cinematográfica a partir da abstração, também entendida pelas chaves do hermetismo, da realidade inconsistente, da antitrama. Não é sem razão que Lynch renegue o filme Duna, de 1984, tendo assinado a direção com o pseudônimo. O afastamento de Lynch do cinema deve-se à convicção de que os cineastas hoje teriam menos liberdade com seus projetos, visto que o modelo de produção blockbuster domina o mercado, imprimindo a lógica de que o filme precisa dar lucro e não oferecer uma experiência, um tipo de crítica que estaria embutida em Mulholland Drive. Ao renunciar às contingências externas da indústria cinematográfica, Lynch acaba por alinhar o artista a uma ultratemporalidade, fora do sistema de produção capitalista, postura que pretende preservar o artesanal e o autoral. O cineasta teria perfazido uma separação do cinema porque não se relaciona com a tecnologia digital, mas porque distanciava-se de um modelo de produção por desejar uma espiritualidade semelhante à encontrada na pintura, lugar para onde retoma parte das suas forças. Márcio, 3 minutos, tá? Ok. Aqui, inclusive, uma outra aproximação poderia ser sugerida. Ao tratar do abstracionismo no campo das artes, Vassily Kandinsky referia-se à exploração de um sentido espiritual na tela, argumentando que a arte poderia reconduzir o espectador a uma realidade invisível na qual a subjetividade individual e a do cosmos poderiam se identificar, algo muito transcendental. Em parte porque o abstracionismo tenciona oferecer a arte como visão sensível e não como reconhecimento da realidade. E cada indivíduo frente à abstração pode fruir de uma forma completamente única. E como Kandinsky, ao fazer sua passagem pelo cinema, David Lynch desejava explorar a relação intercódigos, visual, sonora e verbal, de uma pintura em movimento. Creio que seja por uma defesa da autonomia da fruição estética que Lynch seja categórico em conceder ao espectador papel preponderante na produção de significado de um filme, reafirmando a noção bartesiana da morte do autor. Não significa que o multiartista norte-americano seja ingênuo na criação de suas obras, em oposição à ideia do artista sentimental, pois é justamente sua verba intuitiva e pictórica que abre os planos e os enquadramentos para uma semiose infinita e de polissemia escorregadia. Enfim, nessa teoria espiritual para o cinema, ou você ama David, agarrando-se a esse peixe profundo, ou você que se linte. Obrigado.
Márcio, obrigado pela apresentação. Eu vou pedir então para tu tirares o compartilhamento de tela, para que a gente possa passar para o Lennon. Perfeito, obrigado. Lennon, tá aí? Olá, estou aqui. Ok. Já estás em destaque aí, falta teu compartilhamento. Peraí. Vocês estão vendo, né? Sim. Então tá. Quando quiseres, pode começar, Lennon. Tá contigo. Beleza. Vocês estão vendo ainda a tela ali, né? Perfeito. Bom, boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar debatendo aí meu trabalho com vocês. Estou achando um congresso bem incrível, assim. Meu nome é Lennon, sou doutorando em comunicação na URGS. Fiz meu mestrado, minha graduação ali também. E eu gostaria de apresentar para vocês uma parte da minha dissertação de mestrado. Eu recebi um breve parecer do Congresso também, observando aqui as apresentações nos primeiros dias. Eu resolvi dar uma deslocada no trabalho sobre um novo foco, assim, fazer um recorte da minha pesquisa diferente que eu propus um resumo, tentar aproximar mais o debate aqui com vocês, não só para deixar avisado aqui, caso percebam a distância entre o resumo inscrito e a apresentação. Meu mestrado se deu acerca do cinema de fluxo, né? Mas pesquisar o cinema de fluxo é, em primeiro lugar, pesquisar um nome, um agrupamento de um conjunto de filmes e de cineastas. O termo cinema de fluxo foi cunhado a partir de uma série de críticas na Cahiers du Cinéma, no início dos anos 2000, e a partir daí se disseminou pela crítica de cinema, em primeiro lugar, e pelo ambiente científico, acadêmico, em segundo lugar. Mas nenhum cineasta se identificou como cineasta de fluxo, né? Claire Denis não se intitulou cineasta de fluxo, nem Apichat Pong, nem Hou Xiaoshen, nem Naomi Kawase, Pedro Costa, Gus Van Sant, etc, etc. Nos textos que definiram o cinema de fluxo, há uma constante retórica, né? A retórica é de que nesse cinema proliferam cenas em que nada acontece. Separei 3 citações a título de exemplo, como, entre aspas, há também aquelas paisagens onde nada se pode ver de interessante, ou até o retorno da personagem à tela, não há nada para se ver ou acompanhar, ou ainda, o cinema de fluxo se constrói na mistura, na indistinção, em último grau, na própria insignificância das coisas. Fecho as citações. Partindo de uma perspectiva semiótica, que pensa o cinema a partir de signos e, portanto, de produção de sentido, resolvemos nos debruçar sobre os filmes para compreender justamente o que acontece nesses momentos em que, supostamente, nada acontece. Quais os processos de significação que permeiam essa suposta insignificância? Foi necessário, então, confrontar, comparar, relacionar as imagens desse cinema com as teorias a respeito desse cinema. Foi a partir dessa síntese de heterogêneos que começamos a pensar esses momentos como intervalos. É como se os filmes nos convidassem a perceber uma porção de tempo e de espaço que se instala entre os momentos de ação narrativa, um segmento imagético que se permite significar outras coisas não subordinadas a um sentido global da narração. Esses intervalos são distâncias, são interrupções, repousos, pausas, são sobras, excessos, restos. Do ponto de vista da narrativa, de fato, são cenas pouco interessantes, são não acontecimentos. Mas desde a perspectiva de uma semiótica mais geral do cinema, tais intervalos são acontecimentos intensos. Se pensarmos, junto com Christian Metz, entendemos que a narração é um encadeamento sequencial de acontecimentos, ou seja, todo acontecimento está submetido à sequencialidade própria da materialidade fílmica. São imagens em sequência, acontecimentos em sequência. Mas há algo nesse cinema que resiste à sequencialidade. Algo que se coloca entre as cenas da narração e expande um tempo ou outro no interior da sequencialidade. Esse algo, que é o intervalo, produz uma mera descrição dos objetos, dos corpos e dos espaços copresentes.
promovendo, então, uma relação de simultaneidades. O intervalo é, para nós, a ideia expressa por esse cinema. Ou melhor, intervalo é o conceito possível suscitado por uma determinada ideia em cinema. Ou ainda, é uma ideia em teoria do cinema que entra em ressonância com uma ideia em cinema. Se lembrarmos de Gilles Deleuze e de sua fala acerca do ato de criação, podemos compreender qual é o estatuto dessa ideia. Uma ideia em cinema não é uma forma transcendente ou geral. Uma ideia é uma força singular, nas palavras de Deleuze, já destinada a um modo de expressão, um determinado modo de expressão. Nesse caso, o modo de expressão cinematográfico. O conceito, portanto, não é o que explica a ideia ou o que reflete sobre a ideia, mas é ele mesmo uma outra ideia, em outro modo de expressão, que se agencia à intensidade daquela primeira ideia. A ideia de intervalo é, portanto, uma ideia que percorre esse cinema, proliferando-se em dispersão pelas imagens e pelos sons, produzindo suspensões temporais e situações de espera no interior da narrativa. Na dissertação, meu enfoque se deu numa determinada forma de atualização dessa ideia nos filmes. Essa forma de atualização do intervalo é a paisagem. São planos de paisagens que duram um tempo determinado na tela, atravancando o curso narrativo. As personagens se tornam mero corpo na paisagem, e a paisagem se faz um fundo sem figura, que povoa a cena com afetos dispersivos. Assim, costuramos nossos níveis de análise. No interior dos filmes do cinema de fluxo, traçamos o conceito de intervalo a partir de uma ideia cinematográfica que se atualiza semioticamente em paisagens. Nos colocamos, portanto, os seguintes problemas de pesquisa. Quais são as formas com que a ideia do intervalo se atualiza nas paisagens do cinema de fluxo? Como as descrições de paisagens se relacionam com a narratividade nos filmes? Que operações semióticas estão postas a partir dessas imagens e desses sons? E que implicações trazem tais intervalos para o pensamento semiótico acerca do cinema? A partir disso, tecemos nossa definição do intervalo como uma pausa da narrativa sensório-motora, como uma operação distinta do encadeamento de situações que caracteriza a ação narrativa, ou ainda como um procedimento descritivo que se coloca entre momentos narrativos. A descrição é a operação responsável por instaurar uma lógica das simultaneidades no seio do tempo cronológico e consecutivo da narração. Nosso intervalo, portanto, detém essas duas características, seu aspecto de situar-se entre e de fazer durar uma relação de simultaneidades. É uma descrição que se apresenta entre narrações. Preciso compartilhar outra coisa aqui agora com vocês. Vamos ver se vai. Foi, né? Para falar um pouco melhor da minha metodologia, primeiro sobrevoamos 7 teses e dissertações que delimitamos como as principais referências no nosso estado da arte, a fim de identificar quais cineastas e quais filmes são reconhecidos como cinema de fluxo. Ao fim da leitura dos trabalhos, criamos 2 tabelas enumerando todos os filmes e cineastas mencionados ou analisados nessas pesquisas. Da tabela de cineastas, retiramos inicialmente todos que foram citados em pelo menos 2 trabalhos. E diante de tais cineastas, retiramos a segunda tabela todos os filmes correspondentes a estes cineastas que tinham sido mencionados ou analisados em mais de um trabalho. Do total de 21 filmes retirados dessas tabelas, assistimos a todos e deles extraímos cerca de 1.016 fotogramas de paisagens, arranjados em 169 sintagmas intervalares. O sintagma foi nossa operação metodológica de destacar o caráter de entre-narrações do intervalo, recortando a descrição com seus limites narrativos. Aqui temos o último plano narrativo, esse aqui é um sintagma, como eu distribuí as imagens na dissertação. Aqui, a primeira imagem, o primeiro frame, é o último plano narrativo anterior à descrição estudada. E o último plano, o último fotograma desse sintagma, é o primeiro plano narrativo posterior à descrição, para a gente conseguir conciliar esse intervalo com seus limites. Procurando as regularidades sintagmáticas, terminamos por fechar nosso corpus em 21 sintagmas, que não são exatamente um sintagma de cada filme. Alguns filmes eles no fim acabaram sendo jogados fora. Estes foram distribuídos em 3 grandes categorias, conforme uma diacronia de intensidades. Em outras palavras, não estamos colocando os sintagmas numa ordem histórica dos filmes, mas estamos reorganizando-os de acordo com a intensidade da ideia de intervalo expressa pelo sintagma.
Chegamos, portanto, às 3 categorias. A categoria de um intervalo que se submete à narrativa, a categoria do intervalo que tensiona a narrativa e a categoria de um intervalo que explode a narrativa. Essa diacronia que traçamos vai desde os intervalos mais fracos, em que a descrição serve apenas para qualificar uma situação narrativa, até os mais fortes, tão fortes que acabam eliminando a narratividade do filme e colocando em questão o próprio estatuto do intervalo. Entre as duas primeiras categorias, a terceira é uma diferença de abordagem analítica. Nas duas iniciais foi necessária uma mirada mais classificatória para entender e evidenciar as regularidades do intervalo. E na terceira categoria, que evidencia explosão na narrativa, a gente produziu um outro tipo de análise, posto que aí não tem mais como separar sintagma e filme, porque o intervalo ele abrange o todo da película. Eu vou agora trazer, então, 3 exemplos que mostram a diferença de grau entre esses intervalos que se submetem à narrativa e os que tensionam a narrativa. Começar, então, nossas análises com o caso mais frágil do intervalo, que é do céu de Sueli. Agora eu preciso compartilhar outra coisa com vocês. Se o Bruno e o Baggio imprimiram um texto, eu estou com 7 telas abertas na minha frente agora. Tentando conciliar isso aqui. Vamos ver. E aí a personagem retorna à cena. Aqui é um uso bastante clássico da descrição da paisagem. Uma personagem está num ônibus, e a isso segue uma série de paisagens que contextualizam a narrativa, o percurso da personagem. É a indicação de um espaço em que a ação narrativa se efetuará como se fosse um cartão postal. Um intervalo que está inteiramente submetido à narrativa do filme. Agora, eu vou compartilhar uma outra com vocês, que é do Mal dos Trópicos. Peraí. Bom,
Aqui a forma intervalar já busca se dissociar, ainda que fragilmente, da narrativa, né? Então, o casal termina esse encontro, um momento bastante narrativo, e aí segue uma descrição da estrada, dos postes e do movimento noturno da cidade. Contudo, a trilha sonora acaba estabelecendo uma continuidade afetiva entre a situação narrativa anterior, o final de um encontro amoroso, com esse momento descritivo. E, além disso, a paisagem da estrada, intercalada com o personagem, está claramente submetida a uma ideia de ponto de vista. Então, de algum modo, o intervalo aqui ainda se conecta, de certa forma, com a ação narrativa. Eu vou passar um terceiro trecho para vocês. Mas esse aqui eu acho que eu vou passar sem som, que daí eu poupo meu tempo também. Sim. Deixa eu compartilhar. Ah, não, tá sem o som. Tá, perfeito. Semelhante ao tipo sintagmático anterior, aqui a gente tem um plano que abandona a situação dramática de um parto para se dirigir à contemplação dos espaços e à vista das paisagens. Não há trilha sonora para estender a atmosfera dramática do parto sobre a paisagem da cidade japonesa e nem ponto de vista. Esse plano e o próximo, que são dois planos nesse sintagma, são descrições de paisagens que produzem sua própria autonomia em relação às situações narrativas. São planos que reafirmam fortemente a característica de situar-se entre, de emancipar a descrição das narrações que a rodeiam. Na verdade, eu botei um pouco antes aqui, mas esse mesmo plano segue com câmera na mão por dentro das casas, até sair para a rua, e por fim termina um corte aqui, mais ou menos, para o plano final aqui dos créditos, que é uma tomada de helicóptero. Contudo, há uma terceira forma com a qual se expressa a autonomia descritiva dos intervalos no cinema de fluxo. Uma forma que não apenas se descola da narração, mas a explode. Aqui, veremos que as diferenças de grau acabam por transformar-se em diferenças de natureza, e é todo um outro aspecto do intervalo que é trabalhado. Voltemos aqui ao nosso tronquinho. Nessa última categoria de análise, a operação intervalar se torna limite a tal ponto em que a descrição transforma a narração em ruína, tal como mapeamos... Como? 3 minutos, tá? Perfeito. Obrigado, Bruno. Tal como mapeamos nas demais obras do cinema de fluxo, o intervalo era um sintagma, era um momento. Mas aqui o intervalo não tem mais a condição de segmento. Não é uma parte insubordinada ao todo. O intervalo é o todo. Assim, o próprio aspecto de situar-se entre momentos narrativos se perde, já que não há mais narratividade nenhuma no filme. O que este filme evidencia é a lógica das simultaneidades inerente ao intervalo. São cinco, não sei se vocês já viram os 5 dirigido pelo Kiarostami, mas são 5 planos abertos, gerais, nas vistas de uma beira da praia. Os 4 primeiros são mais reconhecíveis, o último é a luz, reflexo. Cadê o reflexo? O reflexo da